dizer para quem está aqui, quem assiste de casa, se você joga um pôquer hoje de maneira saudável, é por causa desse homem. E ele agora vai falar aqui para a gente. Boa tarde a todos. É interessante que a gente está falando aqui sobre empregos a serem criados, impostos a serem gerados, divisas para o país. Praticamente todos aqui conhecem a minha causa. O que a gente defende e que a gente ressalva é empregos que já existem no Brasil. O microfone está funcionando? Tá. Alô? Empregos que já existem no Brasil, impostos que já existem no Brasil e que nós não podemos perder. Então, falando um pouco, eu sou presidente da Confederação Pan-Americana de Pôquer Desportivo. Eu sou vice-presidente da ABRESP, que é a Associação Brasileira dos Esportes Intelectuais. Sou fundador da Confederação Brasileira de Pôquer, a CBTH. E nessa audiência eu represento o xadrez, as damas, o bridge, o go e o pôquer, além de sinuca, bilhar, ou seja, os jogos de habilidade. A gente não representa, mas fala em fina sintonia com a ABCDE, que é a Associação Brasileira de Clubes de Esportes. E existe uma preocupação muito grande do mercado de jogos de habilidade quanto à criação da lei de jogos de azar no Brasil. Essa comissão ela é nominada, ou essa audiência, para discutir a regulamentação do jogo online. E a todo momento se fala dos jogos de azar. Acontece que quando você fala, por exemplo, no inglês, que hoje é a língua mundial, você tem uma expressão para jogos, que é game, e uma expressão para jogos de azar, que é gambling. Acontece que na língua portuguesa, ambos são representados pela palavra jogo. Se fala que vai jogar futebol, se fala que vai jogar basquete, se fala que vai jogar tênis, se vai jogar xadrez, assim como se fala aqui no Brasil que eu vou jogar roleta, eu vou jogar blackjack. Ou seja, a palavra na língua portuguesa é exatamente a mesma. Só que já existe uma indústria muito forte no Brasil que hoje se preocupa que essa regulação, essa regulamentação dos jogos de azar no Brasil não coloque em risco uma indústria já existente. Então, qual é essa indústria? Os jogos de azar, nós estamos falando de loterias, mega-sena, bingo, roleta, baccarat, blackjack, craps, ou seja, apostas esportivas, loterias, todas as espécies de jogos de azar. Só que existem jogos de habilidades de diversas categorias. Os esportes tradicionais, como futebol, basquete, vôlei, tem os esportes tradicionais. Existem hoje os esportes da mente, como xadrez, dama, go, pôquer e bridge. Existem competições intelectuais que não são considerados esportes da mente, mas nem por isso deixam de ser jogos de habilidade mental, como gamão, dominó, magic, etc. Existem competições de destreza física que não necessariamente são esportes, mas são jogos de habilidade, como sinuca, bilhar, boliche, boccia. Existem jogos hoje, por celular, os e-games. Primeiro eu vou falar dos e-sports, Dota, Counter-Strike, League of Legends, RPG, em suma, uma série deles. Existem jogos infanto-juvenis que são jogados em celulares, como Angry Bird, Tetris, Candy Crush, videogame, fliperama. Existem fantasy games, como o Cartola, aqui no Brasil, da Globo. Existem jogos de tabuleiro. Acontece que na língua portuguesa, todas elas são tratadas como sendo jogo. E toda vez que se fala de legislar sobre os jogos, nós estamos falando de trazer novos tributos, nós estamos falando de trazer novos empregos, só que a gente tem que tomar cuidado para não destruir uma indústria que já existe no Brasil. Ok, então, hoje nós estamos falando de número de adeptos. O xadrez tem 12 milhões de adeptos no Brasil, dama 5 milhões de adeptos, o go e o dominó 3 milhões de adeptos, o pôquer 7 milhões de adeptos, sinuca e bilhar 15 milhões de adeptos, e os e-games ou e-sports hoje são 50 milhões de adeptos. Você vai falar 1/4 da população brasileira? Sim, porque nós não estamos falando só dos e-sports.
Nós estamos falando do e-games. É só pegar aqui nesse congresso quantas pessoas têm um jogo baixado no seu celular e você vai ver que essa estatística ela é verdadeira. Então, qual é a preocupação? Obrigado. A preocupação é de que, para ser criado um novo segmento, não se destrua ou se legisle de uma forma a tratar tudo como jogo. Tem-se uma expressão que às vezes é comumente usada no Brasil: o jogo é proibido no Brasil. O que é proibido no Brasil são jogos de azar. Tanto é que joga-se futebol em estádios, joga-se tênis, joga-se todos os jogos que eu mencionei, ok? Então, a gente tem uma cadeia produtiva de empregos já gerados. Todos nós queremos gerar novos empregos. Mas nós não queremos perder empregos já gerados como jogadores profissionais, professores, árbitros, diretores de torneios, floors, dealers, funcionários de clubes de prática, marceneiros, fornecedores de mesa, fornecedores de tabuleiro. Eu tenho uma lista infindável de empregos já gerados hoje pela indústria dos jogos de habilidade. Essa cadeia produtiva já produz, não é que irá produzir em caso de ser legalizado. Ela já produz, ela já gera 100 mil empregos diretos. Nós estamos falando, então, de 300 mil empregos entre diretos e indiretos. E dados do IBGE dizem que cada emprego direto sustenta 4 pessoas no Brasil. Então, nós estamos falando perto de 1 milhão de pessoas que hoje vivem de uma indústria que já existe. Então, um pedido que sempre é feito por nós é de que os legisladores, ao regulamentarem os jogos de habilidade, deixem muito claro a distinção entre os jogos de azar, deixar muito claro entre os jogos de azar e os jogos de habilidade, para não matar um mercado que já existe. O faturamento desse segmento é estimado em 1,2 bilhões. Ou seja, nós já temos impostos sendo gerados no país por uma indústria dos jogos de habilidade. Ou seja, para criar um novo segmento que esse país precisa, para gerar novos empregos que esse país precisa, para gerar novos tributos que esse país precisa, para trazer investimentos e dar segurança para um segmento que tanto precisa, a gente não precisa colocar em risco um segmento que já é existente, e essa é a minha causa. Okay? O que a gente quer? A gente já foi atendido. A gente vem nessa audiência marcar posição. Nós já temos nosso discurso atendido no PL 442, onde o relator Guilherme Múcio, o presidente Elmar Nascimento, em suma, nos atenderam, e hoje dentro do PL 442 já existe um capítulo de jogos de habilidade. Nós já fomos atendidos pelo Senado, outro projeto que corre, que é o PLS 186, de autoria do Ciro Nogueira, que já passou por diversas relatorias. A última versão aprovada do texto também atende os jogos de habilidade e ali contempla um capítulo também dos jogos de habilidade. Nós procuramos o Evandro Roman para essa audiência e fomos ouvidos e recebidos. E os jogos de habilidade, todas as entidades que eu represento e todas as categorias que eu represento, agradecem muito a presença aqui. Nós já temos interlocução com a antiga Cefel, com a secretaria, com o Mansueto, com o Alexandre, com o Valdir, agora da antiga Cefel, agora o novo subsecretário. Ou seja, os jogos de habilidade já estão contemplados. Mas é nossa função mostrar para a sociedade brasileira que um jogador de tênis, um Gustavo Kirten, não pode ser tributado da mesma forma como um jogador de jogos de azar. Apesar de todo o discurso do Luiz Felipe, eu ser absolutamente adepto a isso, é um absurdo a forma como dizem que pretendem tributar os jogos de azar no Brasil, como se fosse um preço a pagar para poder existir. Só que, assim, o preço a pagar é o imposto, e os impostos no Brasil das atividades regulares já são muito altos, né? Então, eu tenho medo que essa tributação realmente traga inviabilidade dos jogos de azar. Só que um jogador de futebol, de tênis, de xadrez, de pôquer, de gamão, de bridge, de e-sports, não pode ser tributado da mesma forma como a atividade dos jogos de azar. Até porque, mesmo nos jogos bancados, ou nos jogos... qual é o segundo nome, Luiz? Que você... Parimutual. De uma forma ou de outra, você tem o jogador perdendo $100 numa roleta, esses $100 são destinados à casa. Um esportista ou um atleta de qualquer uma dessas atividades,
ele não trabalha dessa forma. Ele tem investimentos e nem sempre ele vai vencer. Muitas vezes ele está batalhando para ser lucrativo dentro da sua atividade. Então, essa é a nossa mensagem. Agradeço a todos. Acho super plural. Escutamos alguns reguladores, operadores de cassino ao vivo, representantes de empresa do segmento, ex-reguladores internacionais, tributaristas. Acho muito plural essa discussão. E dentro dessa pluralidade, a gente representa os esportes da mente e os jogos de habilidade. Muito obrigado. Te agradecemos ao Igor Trafani. Obrigado, sempre muito claro nas suas colocações, quando nos